Um oferecimento, UENF, uma universidade a serviço da sociedade. Aqui é ciência. A SIC, a Associação Comercial e Industrial de Campos. Há 129 anos, comprometida com desenvolvimento econômico e social. Oito e 17 de volta com o Folha no Ar, primeira edição. Hoje recebendo o candidato à Prefeitura de Campos, Vladimir Garotinho, do PSD, que falava no bloco anterior sobre as representações que ele vai poder contar em Brasília, inclusive a sua irmã Clarissa Garotinho. Porém, teve uma intercessão aqui de uma telespectadora, acho que a Luciana Card, enfim, ela disse que a Clarice é candidata no Rio a prefeita, e se eventualmente ela vencer as eleições, não estará em Brasília. Vladimir, você... Olha, se ela vencer as eleições, ela não estará em Brasília, mas os outros 10 deputados que eu citei estarão. Eu até deixei de citar um aqui muito importante, que é o deputado Doutor Luizinho, ex-secretário de Saúde estadual, atual presidente da Comissão Externa de Combate ao Coronavírus, uma pessoa muito qualificada, muito preparada, que já gravou um vídeo, inclusive de apoio à nossa candidatura. Então, se a minha irmã, a deputada Clarissa, vier a vencer a eleição para a Prefeitura no Rio, ela certamente não estará, mas os outros 10 deputados, os 2 senadores e também a minha articulação pessoal em Brasília, que eu construí ao longo desses anos, continuará lá de portas abertas para nos atender. Vladimir, eu só antes de trazer pergunta, trazer um comentário aqui do Zé Renato Duarte. Ele colocou: retifico, é verdade que no governo da Rosinha tivemos reajuste, sim, não tivemos no atual governo, fica a minha retificação em respeito à verdade do debate. Fazendo sua versão, como li a pergunta dele, né, e foi o comentário dele, e na própria pergunta eu falei que 2016 eu lembrava, não lembrava dos anos anteriores. Mas a minha primeira pergunta vai também junto com a pergunta do reitor da UENF, o Raul Palácio, que deixou aí no nosso streaming, que é com relação ao debate de hoje. A sua participação no debate de hoje da FIDESC, que vai ter transmissão do Grupo Folha, está garantida? E como confirmado, estarei lá. E como que você também explica a ausência em debates anteriores, como o da Cajopa e o realizado também pelo Ciprozep? Olha, o debate da Cajopa eu fui convidado efetivamente em cima da hora. Eu não conhecia as regras do debate e eu tinha uma viagem marcada para Brasília exatamente para lutar pelos royalties do petróleo, pela questão da não partilha. Inclusive teve um desfecho positivo ontem, somente por isso que eu não fui ao debate da Cajopa. O debate do Ciprozep, eu também recebi o convite um pouco em cima da hora, eu estava com a agenda de campanha, ela é muito cheia, vocês sabem muito bem disso, então infelizmente eu também não pude ir. Mas o debate do FIDESC, eu já estou comunicado dele, acho que antes de começar o período efetivamente de campanha. Logo na primeira semana de campanha, foi anunciado que teria o debate, informado a data, e eu prontamente respondi ao reitor que me fez o convite, que eu estaria presente, então estarei presente sim no debate do FIDESC hoje. Vladimir, vamos falar um pouco, esse bloco é dedicado à política e evitar as contradições na candidatura. Vamos falar primeiro sobre pesquisas. Eu costumo fazer aos sábados um resumo da semana eleitoral e sem ver pesquisas registradas, mas vendo algumas pesquisas que estavam sendo feitas e fonte, né, conversando com pessoas das várias candidaturas, estava pintando um quadro que havia adiantado isso, que a apreensão da rua, você estaria liderando, seguido por Caio, e viria Bruno Calil em terceiro. Saíram as pesquisas, duas pesquisas quinta-feira divulgadas, da Paraná e do Instituto Virtu. Paraná é um instituto conhecido nacionalmente, que ratificou isso. Colocou você em primeiro lugar, Caio, bem destacado, né? O Paraná deu você com 28,1 de intenção de voto, Caio com 23,5, terceiro Bruno com 7,2. O Virtu deu você com 34, Caio com 24, terceiro Bruno com 6. Independente da diferença dos números, eles mostram, né, um quadro claro de dois candidatos despontando. Você acha que é isso mesmo? A sua apreensão
de quem está na campanha diariamente. É isso mesmo? E você vê alguma possibilidade de fechar a fatura no primeiro turno? Aloysio, pesquisa a gente já viu que elas podem acertar, elas muitas vezes também elas não acertam, depende muito de metodologia, depende muito de como ela é feita, depende muito se o Instituto conhece o campo, né, que eu vou dizer assim, o território do município ou não, porque o município de Campos tem um território muito grande. A pesquisa do Paraná, por exemplo, ela foi feita pelo telefone e não foi divulgado no seu relatório quais bairros teriam sido entrevistados. Então isso me deixou assim um pouco confuso em relação à metodologia que o Paraná usou. Um instituto que não é nem do estado do Rio de Janeiro, o nome já diz, é o Instituto do Paraná, que fez uma pesquisa pelo telefone sem dizer o bairro onde foi feita efetivamente a coleta. Mas o TSE fez essa intervenção e o Paraná respondeu no dia seguinte, na sexta-feira, e saiu nas dúvidas. Apresentou depois. Sim, mas saiu nas dúvidas. Não, sim, mas sim, apresentou depois. No relatório oficial que ela mandou, não estava dito quais eram os bairros. Ela apresentou posteriormente os bairros. Então, assim, dentro do prazo, óbvio, mas apresentou posteriormente. O que a gente sente na rua? Tá? Vamos falar da rua. A rua está boa, efetivamente. As duas candidaturas mais consolidadas é a minha e a do segundo colocado, a candidatura do terceiro colocado, do Doutor Laranja, né, que eu costumo dizer, que é o Doutor Laranja. Até a cor de campanha dele é laranja, porque efetivamente ele é laranja de uma outra pessoa que não teve coragem de vir candidato. A candidatura do Doutor Laranja, por mais que esteja com poderio econômico, gastando muito de forma muito ostensiva, não consegue decolar. Eu acho que não vai, porque eu acho muito difícil uma pessoa sem nenhuma história, uma pessoa sem nenhum serviço prestado, uma pessoa que nem os médicos conhecem ele e reconhecem ele como médico, porque efetivamente ele não tem trabalho dentro da categoria, efetivamente não decolou. Nós temos duas candidaturas fortes, duas candidaturas que polarizaram a eleição, e eu costumo dizer, Luiz, que a decisão final, ela é sempre do povo, ela é sempre soberana. Que o povo olhe para cada candidato, analise cada candidato, o perfil de cada candidato e o histórico de trabalho, de serviço prestado de cada candidato. Né? Eu poderia falar do que meu pai fez, do que minha mãe fez, porque entre erros e acertos fizeram muita coisa, mas eu tenho a minha história de trabalho, eu tenho a minha história de serviço prestado, o outro candidato não tem. O outro candidato é mais, na minha opinião, é mais uma pessoa que se coloca apenas usando uma muleta de família, sem ter nenhum trabalho, sem ter nenhum serviço prestado, e acho que Campos não pode correr o risco de novo de ter à frente da prefeitura mais um aventureiro. Deixa eu emplacar, Arnaldo, se me permite. Você falou que Caio representa família e tal, ela está falando de Arnaldo Viana, que foi prefeito de Campos, 2 mandatos, foi vice do seu pai. Seu pai saiu para o governo do estado, ele assumiu, depois foi eleito e fez o sucessor, né? Primeiro campista, depois MacIver. Muito se acusa, né, o que você falou aí em relação a Caio, se acusa você também. Na verdade, se acusa as duas candidaturas. Você é filho de Rosinha, né, que é muito popular em Campos, ele é filho de Arnaldo, que é muito popular em Campos, e ninguém tem dúvida que se os dois pudessem ser candidatos, acho que ninguém duvida disso, teriam bastante chance, tanto sua mãe quanto Arnaldo. O fato é que nenhum dos dois pode ser, pela justiça eleitoral. E aí no impedimento vem Caio e vem você. Porque em que esses impedimentos legais tornaram vocês as únicas opções desses grupos? Olha, no meu caso não é essa a questão. Inclusive foi noticiado, eu tornei isso público, eu procurei outros candidatos, eu procurei os deputados da cidade para tentar que a gente caminhasse numa candidatura única pelo bem da cidade, que não seria a minha candidatura, mas infelizmente por projetos pessoais e não pela cidade, não quiseram essa candidatura única. Então aí sim eu me coloquei como candidato. Eu não estou candidato por pressão de A, de B ou de C, eu estou candidato porque eu não consigo enxergar nas outras candidaturas
maturidade pessoal, maturidade profissional, bagagem política, experiência política para poder tirar os Campos da situação que está hoje. Eu só sou candidato por isso, Luiz. E por isso que o Frederico Paes é o meu vice, que eles estão tentando até tirar o meu vice. A situação é tão engraçada que o meu registro, o registro Vladimir, está deferido há muito tempo. O meu nome foi inseminado na urna no dia 27. Eu tenho aqui o comprovante, meu nome vai estar na urna, porque foi inseminado no dia 27. Eles agora estão tentando impugnar o meu vice, o Frederico, que é uma pessoa extremamente trabalhadora, uma pessoa que é do segmento produtivo, uma pessoa que é um empresário de sucesso, um gestor de sucesso, e está incomodando os adversários, porque eles sabem que a união do campo popular, de uma pessoa que hoje tem porta aberta em Brasília, um gestor qualificado, um empresário que produz, um empresário que vai representar o segmento produtivo à frente da prefeitura, está incomodando muita gente. Então, estão tentando até impugnar o vice. É uma situação um pouco engraçada de se viver no município de Campos hoje. Então, a minha questão de ser candidato não é porque alguém pediu para eu ser candidato. Quem está me pedindo para ser candidato é o povo há muito tempo. Eu lidero todas as pesquisas de intenção de voto desde a pré-campanha. Eu tenho conversado com as pessoas tentando uma candidatura única. Eu tentei. Como não foi possível, eu ando na rua, eu moro em Campos, eu sempre morei em Campos, mesmo estando deputado. Eu continuei morando aqui na cidade, minha esposa mora aqui, meus filhos moram aqui, e andando pelas ruas e acompanhando o cenário, eu não tinha como fugir da minha responsabilidade de ser candidato a prefeito no momento que a cidade mais precisa de alguém à frente dela que tenha condição de tirar da situação que Rafael colocou hoje. Arnaldo, deixa eu me estender um pouco nessa resposta, Vladimir. Você falou em Frederico Paes, ninguém tem dúvida que é um dos candidatos a vice mais forte, se não for mais forte, né, dos vice, dos 11 vices. Né? Seria um candidato forte se fosse candidato a prefeito. Mas desde ontem, por conta do indeferimento, a candidatura dele foi entrado com um pedido de impugnação a vice-prefeito. Pelo candidato Laranja. Bruno Calil. Pelo deputado Laranja. Laranja você está falando, mas enfim. Até a cor dele é laranja. Por isso que eu estou falando, candidato laranja. Até a cor da campanha dele é laranja. Enfim, mas pela candidatura de Bruno Calil, na primeira instância, tanto o Ministério Público quanto a Justiça, eles deferiram, houve recurso ao TRE, embora a Procuradoria Regional Litoral tenha dado parecer favorável a Frederico, a candidatura foi indeferida por 5-1 e vocês agora... O relator do processo, só para complementar, o relator do processo, que é quem estuda o caso, também votou favorável. O primeiro voto, que foi o voto do relator, foi favorável. Misteriosamente depois indeferiu, mas tudo bem, não estou aqui para questionar a decisão judicial, mas cabe recurso ao TSE, cabe recurso ao STF. Eu tenho a convicção que vai ser resolvido em Brasília. Deixa eu completar, eu ia falar isso. E desde ontem a sua candidatura consta no TSE por conta desse problema com o Frederico, dessa decisão de 5-1 no TRE, pelo indeferimento. Desde ontem a sua candidatura consta como indeferida, mas subliminar, concurso subliminar. Quer dizer, não tem mais tempo de trocar. E há quem defenda que, por não ter tempo de trocar, isso poderia contaminar toda a chapa. Não, é uma pergunta, mas a argumentação é essa, né? Esse tiro no TSE é o único tiro que vocês têm? E se perderem no TSE, como é que fica? Aloysio, a jurisprudência nova do TSE é clara. Como já passou o prazo para a substituição do candidato a vice, neste caso não afeta o candidato majoritário. A jurisprudência no TSE é clara. Eu vou lutar para manter o meu vice porque eu acredito nele, na capacidade dele. Eu vou lutar para isso. Se por algum motivo não conseguir, mas eu estou convicto que nós vamos conseguir, o máximo que pode acontecer é o Vladimir assumir sem vice. Porque já tem caso pacífico, já tem jurisprudência pacífica no TSE. Mas o candidato Laranja e os outros candidatos que não têm voto, que estão aí dizendo que o Vladimir não vai poder assumir a prefeitura, que não é verdade, meu nome está inseminado na urna, eles, como não tem voto, apelam para judicialização. Estão tentando tirar o meu vice, que nós vamos brigar para poder manter. Mas mesmo que o Frederico não seja o meu vice, ele vai estar no governo comigo, vai me ajudar a construir uma cidade melhor, não tem preocupação nenhuma com isso. Quando a gente conversou,
sobre a possibilidade dele fazer parte da chapa, fazer parte efetivamente do governo, ele se dispôs, o Frederico, a sair da zona de conforto dele como empresário bem-sucedido, como um gestor bem-sucedido, para colocar em prática na prefeitura tudo aquilo que ele já fez na iniciativa privada. Então, mesmo que tentem tirar o meu vice, ele estará de qualquer forma comigo no governo, ajudando a governar. Mas, repito, quero deixar claro, não tem problema nenhum com a minha candidatura. O Vladimir é candidato, o meu nome já está na urna, já está inseminado na urna desde o dia 27, mas eu vou lutar para ter o Frederico. É um homem que eu acredito, uma pessoa que eu respeito muito, que todo mundo que conhece respeita muito pelo histórico de trabalho, de serviço prestado que ele tem, mas quem não tem voto, infelizmente, tenta perseguir e criar uma judicialização desnecessária na eleição de Campos. Vladimir, ontem começou a circular, né, esse bloco que a gente fala sobre questão de política, começou a circular a informação de um depoimento do Fernando Trabac aqui no Ministério Público de Campos. A gente lembra que ele ficou conhecido no caso que ganhou repercussão como fantasma da GAP, e há o relato, né, de um carro que foi emprestado a você à época entre 2011, no ano de 2011, já durante a gestão, quando havia um contrato entre a empresa e a prefeitura. Como você vê esse depoimento agora? Tem informação sobre o que seria? E como que explica esse caso desse carro emprestado a você? Arnaldo, quem pode falar sobre o Fernando Trabac é o deputado Rodrigo Bacelar, visto que ele é advogado do Fernando Trabac. São umas coisas meio engraçadas que acontecem na política de Campos, né? Quando, na véspera da eleição, o deputado Rodrigo Bacelar tem um candidato laranja e o Fernando Trabac, a qual ele é advogado, aparece em campo para dar um depoimento, umas coisas meio engraçadas que acontecem na política campista. Eu não tenho preocupação nenhuma com isso, zero de preocupação com isso. A época desse carro foi tudo prontamente esclarecido, eu estava em viagem, cheguei de viagem, tinha um conhecido meu que trabalhava com agência de automóveis, tá? Que eu pedi a ele um carro emprestado e ele me emprestou um carro, eu sequer sabia de quem era o carro. Depois isso foi esclarecido, essa própria pessoa conhecida minha disse isso, o próprio Fernando na época disse isso, o próprio Fernando Trabac na época disse isso, que não tinha problema nenhum com isso, que foi uma infeliz coincidência eu ter pedido o carro a um amigo que tinha agência de carro e ser o carro dele que estava lá, enfim. Eu não tenho preocupação nenhuma com isso. Só repito, é muito engraçado a política campista, algumas pessoas que não têm voto, porque o deputado Rodrigo não tem voto para eleger prefeito em Campos, fica tentando judicializar o processo eleitoral em Campos. Mas eu não tenho preocupação nenhuma com isso. Estou completamente tranquilo em relação a isso. Deixa eu voltar às pesquisas, Vladimir. As duas registradas, Paraná e a Virtu. Teve outra registrada, Luiz, que você não está citando. Da Record. Teve. Eu estou falando mais recente. A última, pelo amor de Deus, mas vamos lá. Vamos ficar com o Paraná e Virtu, que tem credibilidade e são mais recentes. A Paraná, simulação do segundo turno, deu 37 para Caio, 37,6, 32,9 para você. A Virtu deu 42 para você contra Caio, com 32. Você está batendo pesado, por exemplo, agora no aquele candidato que é apontado como terceiro colocado, que é Bruno Calil. Você bate forte na prefeitura, que tem o prefeito candidato à reeleição. Isso não fecha as portas para possíveis alianças que são necessárias para vencer o segundo turno? Aloysio, a minha preocupação é com a cidade de Campos. Eu não tenho preocupação em aliança política que vai me dar vitória, uma possível vitória. A minha preocupação é com o povo de Campos. Campos não merece viver a situação que está vivendo hoje. Não merece mesmo. Eu não vou ficar polindo certos tipos de discurso para agradar A, B ou C. Eu estou na rua trabalhando, eu estou na rua apresentando as minhas ideias, as minhas propostas para Campos ser uma cidade melhor. O poder de decisão é do povo. Quem escolhe é o povo. Se o povo escolher um candidato laranja, é um direito que ele tem. Se o povo escolher um candidato despreparado, que nunca trabalhou na vida, também é um direito que o povo tem. Eu estou aqui me colocando como uma opção, estou em primeiro lugar em todos os institutos de pesquisa, não teve um instituto de pesquisa que me desse diferente do que a posição de primeiro lugar
eu acho que o povo de Campos está acreditando, está vendo que a melhor opção é Vladimir com Frederico na prefeitura. Vladimir, aproveitando esse gancho das pesquisas, né, como você mesmo colocou, você lidera, e todos os candidatos que a gente faz essa pergunta vão dizer que também vão estar no segundo turno. Mas numa eventual mudança nesses 10 dias daqui às urnas, caso você não estiver no segundo turno, caso você não esteja corrigindo, caso você não esteja, há algum plano do governo colocado entre os 10 concorrentes que você se alinharia em apoio a um eventual segundo turno sem você? Arnaldo, vamos falar do que é factível. Não existe nenhum instituto de pesquisa que não me coloque em primeiro lugar. Então, dizer que eu posso não estar no segundo turno é uma coisa inviável até de se pensar nesse momento. Nós estamos fazendo uma campanha propositiva. Eu não ataco candidato nenhum. Alguém já viu na minha rede social eu atacar algum candidato? No meu programa eleitoral eu atacar algum candidato? Eu, às vezes, tenho que fazer críticas pontuais a alguns grupos políticos, porque eles querem criar confusão no meio do processo eleitoral para tentar confundir e enganar as pessoas. Então, as críticas pontuais precisam ser feitas, mas eu não bato em ninguém, eu não ataco ninguém, eu faço uma campanha de proposta. E o nosso nome aparece em primeiro lugar em todos os institutos de pesquisa. Então, não é crível imaginar uma situação onde eu estiver fora do segundo turno. Nós estaremos no segundo turno e tenho uma convicção dentro de mim que é possível vencer no primeiro turno. Eu tenho essa convicção dentro de mim pelas ruas. Eu sinto isso nas ruas. O povo saindo das suas casas, vindo nos abraçar nas nossas caravanas. Ontem eu fiz uma reunião lotada. Muita gente, pessoas de todos os cantos da cidade, vindo, conversando, dizendo como está a recepção da nossa candidatura nas localidades, nos distritos, no interior. Então, assim, eu tenho uma convicção dentro de mim que essa eleição pode ser decidida no primeiro turno, por causa de uma polarização que ocorreu. Mas no eventual segundo turno não existe possibilidade do Vladimir estar fora. Então essa pergunta, infelizmente, é uma pergunta que fica até difícil responder, porque não existe essa possibilidade estatística, essa possibilidade matemática de eu estar fora de um possível segundo turno. Mas repito, sinto na rua e sinto pelo crescimento das pesquisas que é possível matar a eleição e liquidar a eleição no primeiro turno. Você está correto, nenhuma pesquisa é fato, nenhuma pesquisa... E na pergunta eu coloquei, você lidera a todas as pesquisas, mas é uma pergunta que foi feita a todos os candidatos, independente de posição de pesquisa, então teria que repeti-la a você. Não, está correto também, Arnaldo. Eu só quero frisar que realmente todas as pesquisas registradas, e até as não registradas que eu vi, realmente colocam você, Vladimir, como primeiro colocado. Agora você fala em vencer no primeiro turno. Foi uma pergunta que eu fiz inicialmente, você respondeu agora. Há quem analise que o fato de Rafael ter vencido o primeiro turno em 2016 tenha sido ruim para o governo dele, porque não teria feito as alianças necessárias, né, que seriam necessárias no segundo turno. Como há também quem diga que o próximo prefeito, se não for Rafael, se tiver que tomar as medidas necessárias para sanear as contas de Campos, ele pode sofrer o mesmo desgaste que Rafael sofreu. A pergunta é, se você vencer no primeiro turno, em que isso pode ser prejudicial para o seu governo, como se alega ter sido para o de Rafael, e como não cair na mesma armadilha de desgaste pela popularidade com a crise financeira que ele parece ter entrado? Olha, eu discordo um pouco dessa análise, Luiz, porque quando você vence uma eleição no primeiro turno, você vence sem amarra política. Eu acho exatamente o contrário. Rafael se perdeu por outras razões, porque ele, tendo ganhado no primeiro turno, ele preferiu fazer aliança que ele não precisava ter feito. Rafael loteou o governo todo, entre os vereadores. Rafael, para poder eleger Marcão, presidente da Câmara, fez loucura na Câmara e entregou cargo para os vereadores todos, encheu a prefeitura de RPA. É exatamente o contrário. Quando você vence sem amarra política, quando você vence com o povo, e aqui eu quero agradecer o carinho da população que por onde eu tenho andado tem demonstrado um afeto e uma esperança muito grande que essa cidade vai voltar a ser muito melhor. Eu acho que é importante vencer no primeiro turno exatamente para não ter amarra política. Porque imagina, eu venço uma eleição ao lado do povo, com as pessoas acreditando no nosso governo. Aí depois eu vou ter que negociar
algum espaço para vereador, eu vou ter que negociar com outros candidatos, a situação fica difícil. Então, assim, é bom que se ganhe no primeiro turno e mantenha a sua independência. O que Rafael fez foi errar no passo seguinte. Se tiver segundo turno em Campos, obviamente, se faz conversas com A, B ou C. Eu quero estar livre para poder governar e fazer o que essa cidade precisa. Por isso é tão importante a vitória no primeiro turno, e eu sinto que dá. Eu estou na rua todo dia, Luiz. Tem candidato que não vai para a rua, eu estou na rua todo dia. Eu estou andando, fazendo caravana, fazendo reunião. Vamos começar a fazer caminhadas pelas ruas agora, mesmo com todo cuidado, com toda cautela, sem provocar, ou pelo menos tentando não criar aglomeração, porque não pode, mas temos que também ocupar as ruas. Vou começar a fazer algumas caminhadas já nessa semana. Então eu sinto que a rua está muito favorável, que a rua está muito boa. Agradeço mais uma vez o carinho das pessoas, mas o ideal é que você vença uma eleição sem amarra. O ideal é que você vença uma eleição para você se dedicar àquelas pessoas que acreditaram em você e te colocaram lá. Então eu discordo um pouco dessa afirmação de que não fez bem a Rafael ganhar no primeiro turno. É excelente para qualquer governante ganhar no primeiro turno, porque ele é livre para tomar as decisões junto ao povo que ele precisa tomar. Agora, o passo seguinte de Rafael é que foi errado. A gente tem que entender e analisar que a aliança política ela é necessária, né? Ninguém está aqui dizendo que não é necessário fazer aliança política, mas certos tipos de aliança, de acordos para poder governar, o povo não aguenta mais sofrer, o povo não aguenta mais que a prefeitura seja cabide de emprego, o povo não aguenta mais que tenha que o prefeito não tomar alguma decisão que ele precisa tomar porque a Câmara não quer deixar ele tomar em troca de alguma coisa. Não dá mais para ter esse tipo de coisa, Luiz. A gente tem que ser direto, a gente tem que ser reto, tem que falar com as pessoas aquilo que as pessoas têm que ouvir. Porque é importante a aliança, é importante. Não estou dizendo que nós não vamos fazer nenhum tipo de aliança com a sociedade civil, com a classe produtiva, com os segmentos empresariais, com os sindicatos. Nós temos que fazer aliança, conversar, dialogar, mas aliança para amarrar o governo, para o governo ter que dar espaço para gente que não quer produzir, que quer ter a prefeitura apenas como espaço para abrigar seu grupo, fazer cabide de emprego, esse tipo de coisa não tem mais espaço. A segunda parte da pergunta. Você falou da questão do primeiro turno, respondeu. Mas a segunda parte, como o próximo prefeito, independente de quem seja ele, eleito em novembro, pode fazer para não sofrer o desgaste pela crise financeira, né? Para não sofrer o desgaste que Rafael sofreu? Aloysio, mantendo linha direta com as pessoas. Eu costumo dizer, e eu reafirmo aqui, que eu não tenho definido quem vai fazer parte do governo. Não tenho mesmo. Mas o que eu costumo dizer para as pessoas que me acompanham, que me ajudaram a construir um plano de governo para a cidade? Olha, a equipe tem que ser qualificada e comprometida. Para dentro das linhas que o governo vai adotar, o prefeito poder ficar um pouco mais solto. O que é um prefeito um pouco mais solto? É visitando as instituições, é visitando os bairros, é indo ao Rio de Janeiro arrumar convênio com o governo do Estado, é indo a Brasília arrumar recurso com o governo federal, é indo às emissoras de rádio, às emissoras de TV, é não perdendo o diálogo pessoal e constante com a sociedade. Não pode se trancar num gabinete, tomar decisão dentro de um gabinete, não se importando com o que está acontecendo com a vida do povo na rua, Luiz. Então, tendo uma equipe qualificada e comprometida, a aliança com o povo que foi construída durante o processo eleitoral precisa ser mantida durante os 4 anos de governo. Não adianta você virar o rosto para o povo, me elegi, vou olhar só para o número que está no papel. Não. Vamos ter uma equipe trabalhando os números no papel, obviamente sobre a liderança e a coordenação do prefeito, e a gente tem que estar numa constante aliança com o povo, numa constância, mostrando a realidade, mostrando o que pode ser feito, indo ao encontro, vendo os anseios, vendo de que forma dá para construir mecanismo de atender aos anseios dos segmentos, da sociedade. Isso é que se tem que ser feito. Não adianta se fechar, não adianta se trancar, como foi feito nos últimos 4 anos. Um prefeito que ganhou a eleição se trancou dentro de um gabinete, parou de dialogar com a sociedade. O que eu mais escuto hoje, de todos os segmentos, todos, tanto do povo na rua,
quanto dos segmentos organizados, sociedade civil, é que o prefeito não dialoga com ninguém. Isso que não pode mais acontecer em Campos. Uma pergunta aqui do telespectador, para fechar esse bloco, Cláudio. Perfeito. Sobre a rejeição. E aí eu vou para os números registrados, né? A Paraná deu você com a segunda maior rejeição, 29,3. Você fica atrás só de Rafael, que tem 59,5, segunda Paraná. Caio teve 12,9. Não é segredo para ninguém que uma eleição em 2 turnos, a rejeição é muito importante para ele fixe o teto de crescimento de qualquer candidato do primeiro para o segundo turno, né? Como que a rejeição... E a Virtu não divulgou o número de rejeição, apenas se limitou a dizer: o prefeito Rafael Diniz confirma viés de rejeição e má avaliação de sua gestão. Os números de rejeição não foram dados. Mas baseado nesses números do Paraná e no fato de que qualquer candidato do primeiro para o segundo turno, ele sempre vai bater na rejeição, como fazer para driblar, se for o segundo turno entre você e Caio, essa rejeição apontada sua como maior do que a dele? Aloysio, eu vou voltar a falar um pouco sobre a pesquisa do Paraná que você citou. Repito, pesquisa feita pelo telefone lá do Paraná para Campos, sem conhecer a realidade da cidade, sem conhecer os bairros da cidade. A princípio, nem os bairros ela havia colocado onde ela havia feito as entrevistas. Toda pesquisa que eu vi até hoje, seja registrada ou não, o prefeito Rafael está na casa de 80% de rejeição. Todas as pesquisas, todas elas. A do Paraná só deu 50 e pouco. É estranho. A gente vinha acompanhando uma sequência de vários institutos e de repente viu um número diferente, assim como o meu também veio diferente de todas que eu estou vendo. A minha rejeição, e é uma rejeição até pequena, que eu venho acompanhado pelos institutos de pesquisa, é muito menos da metade do que o Paraná deu. Essa pesquisa do Paraná, desculpa a franqueza, parece que foi encomendada por algum candidato para poder dizer que ele tem chance de ganhar a eleição, porque só esse candidato divulgou com entusiasmo uma pesquisa que foi feita pelo telefone. Inclusive, esse candidato vendeu essa pesquisa para os grandes jornais do Rio de Janeiro, né, para tentar dizer que a eleição em Campos está o que não está, porque não é isso que a gente sente na rua. Eu não tenho dificuldade em andar na rua, eu não tenho dificuldade de falar com as pessoas, eu não vejo, sinceramente, essa rejeição ao meu nome na rua. Por que não vejo? Porque eu tenho personalidade própria, Luiz. Eu sou um candidato que assumo de quem sou filho. Tem outro candidato que diz que não é filho de ninguém. É uma coisa meio engraçada a música dele dizer que ele não é filho de ninguém. Eu assumo de quem sou filho, assumo o legado que a minha família tem, que entre erros e acertos fizeram muita coisa pela nossa cidade, mas eu tenho personalidade própria. Eu posso falar de mim, eu posso falar do que eu já fiz, posso falar dos meus projetos, das portas que eu abri em Brasília. Então, assim, eu estou muito confiante, de fato, tá? A rua mostra que é possível vencer a eleição no primeiro turno, então eu vou continuar trabalhando para que eu possa vencer a eleição no primeiro turno sem amarra, para poder fazer aquilo que o povo precisa, porque a nossa aliança tem que ser com a população. 8h50. Passamos... Eu queria só, antes de você terminar, complementando essa resposta do Aloysio, está claro, Aloysio, está claro nas ruas e para quem milita mais efetivamente na política, que parece que o governo hoje tem 3 candidaturas. Isso está claro. Vários ex-secretários de Rafael são candidatos a vereador ou com o doutor Bruno ou com o Caio Viana. Vários vereadores que ajudaram Rafael a colocar a cidade na situação que está hoje são candidatos a vereador ou com o doutor Bruno ou com o Caio Viana. A impressão que nos dá é que é uma estratégia articulada entre os 3, parecendo uma coisa só, para forçar um segundo turno. Então, por isso que eu repito, eu estou muito à vontade colocando o meu nome à disposição, querendo fazer uma aliança com a cidade, com a população, para poder colocar Campos no lugar que ela merece e que ela pode ser. Muito bem, candidato. São 8h51. Agora, passamos 3 minutos, então a gente desconta do próximo bloco para que fique exatamente igual o tempo para todos os candidatos convidados aqui pelo Folha no Ar, primeira edição. Vamos ao intervalo, voltamos já com o Vladimir
candidato à Prefeitura de Campos pelo PSD. Oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Logo mais estaremos transmitindo ao vivo o debate da Fidesc aqui pela Folha FM, também por esse portal que você está acompanhando agora, e a entrevista com o Vladimir. Entrevistas com os candidatos a prefeito de Campos é um oferecimento. O ENF